Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a leitura de Números capítulo 33 e eu queria pedir para você se inscrever no canal do YouTube, seguir a página do Face, para vocês compartilharem os vídeos com seus amigos, com seus familiares, para que a gente possa juntos, sabe, espalhar a palavra de Deus, atingir mais e mais pessoas, sabe, para transformar a vida delas, porque somente a palavra de Deus, somente Jesus pode transformar e mudar a vida de todos nós. Eu quero pedir também para vocês ativarem o sininho para que sempre que eu coloque vídeos novos aqui, vocês possam estar comigo, assistindo, seguindo junto nessa leitura da Bíblia. Amém? Gente, então chegamos a esse capítulo aqui, onde a gente vai falar um pouco sobre a jornada dos israelitas, desde que eles saíram do Egito até a chegada deles nas campinas de Moabe, aonde eles estavam desde o capítulo 22. Então esse capítulo nos mostra toda a jornada, o processo, os desafios que eles enfrentaram até estarem às portas da promessa que Deus havia feito para os seus antepassados, para Abraão, para Isaac e para Jacó. Então é realmente um registro precioso que nos mostra a jornada entre o lugar da escravidão, o Egito, e o cumprimento da promessa de Deus, né? A gente viu nesses livros e capítulos que foi um longo processo, uma longa caminhada, cheia de desafios, adversidades, circunstâncias contrárias, e eles precisaram realmente lidar com eles mesmos, com seus sentimentos, e tudo que a gente falou nesses vídeos passados, desde o começo do livro de Êxodo. Então toda essa caminhada do povo rumo à promessa, né, nos revela algo muito importante, que apesar da promessa estar lá, a terra está pronta para eles adentrarem, eles ainda não estavam prontos. E ao longo desse capítulo a gente viu Deus preparando eles para possuírem a promessa. Eles tinham que avançar, eles tinham que andar adiante, perseverar na jornada, porque se eles estagnassem, se eles parassem, eles não iriam chegar aonde Deus havia preparado para eles. Assim também acontece em nossas vidas. Nós temos a promessa, mas nós precisamos continuar caminhando em fé, crendo que Deus está conosco, nos moldando, nos fortalecendo para alcançar aquilo que Ele já preparou para nós. Não adianta ficar de braço cruzado esperando, nós precisamos fazer a nossa parte e esperar em Deus, porque Ele já fez a parte dele. Então, muitas vezes a gente acha que as promessas de Deus estão demorando, que o caminho é longo e difícil. O que a gente tem que ter em mente é que Deus faz a promessa, Ele prepara tudo certinho, mas chega uma hora em que Ele precisa nos preparar, nos moldar, nos fazer amadurecer para então nos conduzir às suas promessas. Estas são as jornadas que os filhos de Israel percorreram segundo os seus exércitos, desde que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. Moisés registrou as suas saídas segundo as suas jornadas, conforme o mandamento do Senhor. São estas as suas jornadas, segundo as suas saídas. Então é o que eu sempre venho falando para vocês. Deus havia tirado eles do Egito, né, com a mão forte, algo que eles não conseguiriam fazer sozinhos, e agora eles estavam sendo conduzidos pelo deserto, atravessando todos esses processos para adentrar nas promessas de Deus. Então, depois de sermos salvos por Jesus, algo que a gente não podia fazer, a gente não tinha condição de nos salvar, porque todos nós nascemos de Adão, a gente já nasce com essa natureza pecaminosa, sendo assim nós já estávamos condenados, mas Jesus se esvazia de sua glória, vem para a terra em forma de homem, em semelhança de carne, mas nele não foi achado pecado nenhum. Então, depois de a gente aceitar Ele como Senhor de nossas vidas, começa todo o processo de santificação, de renúncia das nossas vontades, desejos, anseios, renúncia da nossa própria vida, para então chegar na terra prometida. Esse preço é nós que pagamos, é nós que decidimos nos alimentar da palavra, deixar o Espírito Santo fluir, porque ele já habita em nós, mas nós temos o livre-arbítrio de escolher viver segundo o Espírito ou viver segundo a carne. E a nossa salvação ninguém tira, mas a nossa santificação é um caminho que a gente precisa trilhar com a ajuda de Cristo. Ele vivendo em nós, mas a gente precisa dar espaço, nos esvaziar, para avançarmos rumo à estatura de filho varão. Partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte à Páscoa, os filhos de Israel saíram triunfantes aos olhos de todos os egípcios, que ficaram sepultando seus primogênitos, a quem o Senhor tinha ferido entre eles. Assim o Senhor fez justiça contra os seus deuses. Então eles partiram do Egito no 15º dia do mês de Aviv, ou Nissan, um dia após a Páscoa. E que festa se inicia nesse dia? A festa dos pães asmos, né? A festa do pão sem fermento. E olha que tremendo, eles saíram do Egito representando o mundo no dia em que se iniciava essa festa da santificação, onde eles entraram nessa jornada rumo à metanoia, a transformação da mente, a renovação do entendimento, avançando para a mortificação da alma,
para a salvação orgânica e progressiva, que vai acontecendo à medida que a gente vai nos alimentando da palavra, que a gente vai conhecendo cada vez mais o Senhor, caminhando com Ele e trilhando um relacionamento com Ele. Então, ao longo desses capítulos, a gente viu Deus se revelando ao seu povo durante todos esses anos, durante todo esse processo no deserto. E mais, a gente viu ele forjando o caráter dos israelitas, arrancando todos os princípios, condutas idólatras e imorais que era comum para eles, mas que agora não fazia mais sentido, porque eles eram o povo do Senhor, o povo escolhido que agora precisava ser santificado para cada vez mais se diferenciar das outras nações, se parecendo cada vez mais com o Senhor. E é exatamente esse processo que acontece depois que a gente aceita Jesus como Senhor. A gente passa de pecadores tentando ser salvos para salvos tentando ser santos. E nesse processo de santificação, nesse caminhar com o Senhor, desse relacionamento que a gente traça com Ele, a gente vê Ele forjando o nosso caráter para parecermos cada vez mais com Cristo e menos com a gente. Pessoal, do versículo 5 até o versículo 49, vai nos falar cada parada, cada lugar onde eles foram e pararam durante esses caminhos até a entrada da promessa. Não vamos ler juntos, até porque o vídeo ficaria muito extenso e até repetitivo, mas eu aconselho vocês a pegarem a Bíblia, a lerem esses versículos, sabe? Peça a ajuda do Espírito Santo para ele te dar em discernimento, para abrir os seus olhos e te revelar o que está por trás da letra. Porque tudo que está na Bíblia tem um porquê, tem um propósito, a palavra é viva, o Espírito que está por trás da letra, ele a vivifica. Por isso, com a ajuda dele, a gente pode enxergar coisas tremendas que se a gente estivesse sozinho, com o nosso entendimento, olhando com os nossos olhos naturais, a gente nunca conseguiria enxergar. A revelação desses lugares possui uma dimensão espiritual e floresce clara indicação do envolvimento de Deus com a história humana. Então, cada acampamento representava um novo marco no caminho pelo qual Deus estava conduzindo o seu povo diariamente. Ao ler cada um desses lugares, a gente consegue ver Deus agindo e liderando o seu povo nessa jornada, realizando seus propósitos, enquanto os conduzia da terra da escravidão para a terra da liberdade. Então Moisés foi registrando cada lugarzinho, cada feito de Deus, e isso é tremendo, porque um coração grato, cheio de gratidão, tem a ver com isso, é saber onde estávamos, saber todos os processos pelos quais a gente passou, cada circunstância, situação que a gente teve que enfrentar para chegar onde estamos, olhar para trás, ver e declarar que todo esse caminho era impossível a gente ter caminhado sozinho, que a gente só conseguiu porque Deus estava conosco. E assim a gente pode ser grato por tudo, porque ai de nós se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso eu quero encorajá-los a pegar um caderninho, anotar todo esse processo que você está vivendo, onde você está agora, ou às vezes ir até mais além, sabe? Separa um tempo para pedir ajuda do Espírito Santo, para ele te revelando da onde ele realmente tirou, quais foram os caminhos que você trilhou, o que aconteceu na sua vida, o quanto você já avançou, o quanto você já alcançou. Eu tenho certeza que em tudo você vai olhar, você vai ver a mão do Senhor sobre a sua vida, e lá na frente você vai poder voltar e reler esse caderno. Tudo que você vai sentir será gratidão, porque se não fosse o Senhor, você não teria chegado aonde está. E dos seus lábios sairão louvores de adoração ao único que é digno, sabe? Porque gratidão é um coração com memória, sabe? É um coração que sabe onde estava e para onde o Senhor o conduziu. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes atravessado o Jordão para a terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruirei todas as suas imagens esculpidas, todas as suas imagens de fundição, e demolireis todos os seus lugares altos. Tomareis posse da terra, e nela habitareis, pois vos dei esta terra para a possuirdes. Então Deus disse para Moisés que antes dos israelitas se estabelecerem na terra prometida, eles deveriam expulsar os ímpios habitantes, destruir os seus ídolos, as suas imagens. E em Colossenses 3, Paulo ele nos encoraja a viver uma vida como cristão desse mesmo modo, sabe? Livrando do nosso antigo modo de viver e mover em frente em nossa obediência a Deus e fé em Jesus Cristo. Então é aquilo que eu venho falando para vocês. Depois de Jesus, o Espírito Santo veio habitar em nós, a gente precisa deixar ele fluir para a vida se manifestar, para assim a gente sermos sua expressão. Senão, se a gente escolher andar como andávamos antigamente, a gente vai continuar tendo vida em nós, mas vamos andar como se estivéssemos mortos. E essa escolha é nossa. E olha o que Paulo nos diz lá em Colossenses 3, do versículo 1 até o 17. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, abandonai também todas estas coisas, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. E sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao vosso Senhor com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes por palavra ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. As instruções de Deus para o seu povo escolhido era que eles livrassem a terra prometida de todos os seus habitantes e destruíssem toda a sua idolatria. Deus não disse para expulsar alguns ou destruir alguns. Suas direções foram claras, precisas e diretas. Livrem-se de tudo. Então, esses versículos revelam que depois de expulsar os habitantes perversos da terra, o povo deveria destruir todos os ídolos, os lugares altos, os lugares onde os ídolos eram adorados. Só então eles seriam capazes de possuir a terra e desfrutá-la. Então, esse mesmo princípio se aplica ao nosso desfrute de Cristo hoje. Cristo nos foi dado por porção para ser nosso desfrute, mas há um requisito que a gente deve cumprir se a gente quiser participar desse desfrute. Essa exigência é que a gente coopere com as provisões de Deus, expulsando de nosso ser tudo que não é de Deus e de Cristo. Isso significa que a gente deve destruir todos os ídolos que a gente ergueu em nosso ser, porque um ídolo é tudo que nos ocupa que não é Deus, é tudo que ocupa o lugar de Deus, que a gente coloca como prioridade, o que a gente acha que é mais importante que o Senhor, isso acaba virando um ídolo. Um diploma, um bom emprego, uma casa, uma posição, uma boa reputação, relacionamentos, nossos familiares. Tudo isso pode se tornar um ídolo que ocupa o nosso ser. Se devemos realmente desfrutar ou não de Cristo, dependerá de até que ponto purificarmos a nossa alma. Hoje, Cristo é a boa terra em nós, Ele já habita em nós. Mas para desfrutar desta boa terra, é necessário eliminar por completo tudo o que nos ocupa e que não é de Deus. Eliminar tudo que nos afasta de Deus, matar a nossa carne caída, porque dar espaço, mesmo que seja um pouco, para a adoração de algo diferente de Deus, diminui o nosso desfrute de Cristo. Tipo, vocês estão conseguindo entender isso? Cristo já habita em nós, mas nós só o desfrutamos por completo se a gente andar segundo o Espírito. Porque senão ele vai estar aqui, a vida vai estar em nós, mas a gente vai andar como antigamente. Mesmo não sendo mais escravos do pecado, a gente vai continuar agindo como se fosse. A gente vai ter vida, a gente vai agir como se a gente estivesse mortos espiritualmente. Então é muito importante travar essa batalha contra nós mesmos, porque somente assim a gente vai poder desfrutar da boa terra ainda neste mundo. Por sorte, herdareis a terra segundo as vossas famílias. Ao mais numeroso dareis herança maior, e ao menos numeroso dareis herança menor. Onde a sorte cair para alguém, aí será a sua herança. Segundo as suas tribos de vossos pais, tomarei as heranças. Já comentei sobre isso com vocês no capítulo 26, mas isso é tremendo demais e eu quero reforçar isso de novo. Herdareis a terra segundo vossas famílias, ou seja, a gente precisa ter uma família para poder herdar a terra. E olha o que a palavra nos diz lá em Gálatas 4, do 4 ao 6. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho.
e sendo filhos, é igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. E em João 1, 12 a 13 diz assim: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esses dois versículos nos falam sobre o aceitar Jesus e nos tornarmos filhos de Deus. Sendo assim, aceitando Jesus, a gente se torna filho e a gente começa a fazer parte da família de Deus, e com isso nós temos o direito de herdar a nossa parte na terra prometida. Se, porém, não expulsardes os moradores da terra de diante de vós, os que deixardes entre eles vos serão por farpas nos vossos olhos e por espinho nas vossas costas. Eles vos hostilizarão na terra em que habitardes, e será que farei a vós como pensei fazer a eles. Então a gente vê aqui as consequências de não expulsar os habitantes da terra de diante deles. Se o povo de Deus não expulsasse os habitantes, mas deixassem eles lá, eles seriam como espinhos em seus olhos. Além disso, esses habitantes os afligiriam na terra em que eles iriam viver. E Deus faria por eles o que estava pretendendo fazer com esses habitantes. E, gente, olha que revelação do Espírito Santo. Se nós não avançarmos rumo à nossa santificação, se a gente não matar a nossa carne caída, se a gente aceitar ainda viver segundo éramos acostumados antes de Jesus, se a gente continuar vivendo segundo a carne, tudo isso será cobrado de nós. Porque tudo que a gente fizer no corpo, a gente vai ter que prestar conta no tribunal de Cristo. E lá Cristo vai ver se a gente agiu segundo a carne ou se a gente agiu segundo o Espírito. E então a nossa sentença será ou galardão ou disciplina. Se a gente tiver tolerado a carne, se a gente não tiver expulsado toda a idolatria de nós, a imoralidade, a prostituição, se não tivermos avançados rumo à nossa santificação, o caráter de Cristo não foi forjado em nós, se a gente não fluiu do Espírito, se a gente não avançamos para atingir a estatura de filho varão, a gente vai ficar na disciplina. E a Bíblia nos diz que essa disciplina são para os filhos, porque um pai disciplina um filho a quem ama. Então nós que fomos adotados por Deus através de Cristo, se andarmos segundo a carne durante o milênio, durante o reino de 1000 anos do Messias aqui na Terra, a gente vai estar na disciplina. E a palavra chama esse período de disciplina para os filhos de dano da segunda morte, aonde Deus precisará limpar e purificar todos aqueles que são seus, para eles então poderem adentrar no novo céu e na nova terra e participarem da nova Jerusalém. Lá em Apocalipse 20 nos fala sobre a segunda morte, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Essa segunda morte são para aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor. Eles não serão julgados, eles já estão condenados por toda a eternidade. Mas a gente vê que os filhos que andarem segundo o seu entendimento, fluírem da carne, sofrerão por um breve período o dano da segunda morte. Assim como esses versículos nos dizem que se eles não eliminassem os moradores da terra, nem destruíssem os seus ídolos, o Senhor faria com eles o que havia pensado em fazer com os cananeus. Assim também os salvos, os filhos, preferirem andar segundo o entendimento desse mundo, sofrerão por um breve período o que os ímpios sofrerão por toda a eternidade, até que toda palha, todo feno, toda madeira seja queimado e eles sejam purificados para entrar na Nova Jerusalém. E, gente, eu quero fazer algo aqui, eu acho que eu nunca fiz isso em nenhum vídeo. O Espírito Santo está me dizendo para fazer isso, sabe? Eu quero que vocês repitam comigo em voz alta. Pai, perdoa-me por todas as vezes em que preferi andar segundo o meu entendimento, preferi ouvir meu coração enganoso e andar segundo minhas vontades e desejos. Perdoa-me por mais que eu tenha a tua vida habitando em mim, eu preferi andar como se não tivesse. Mas eu quero mudar isso hoje. Eu não quero mais agir como antigamente. Eu abro espaço, eu dou liberdade para o teu Espírito fluir em mim. Eu dou passagem para o Espírito Santo conduzir meu caminhar, meu falar, meu vestir. Que não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Que eu diminua, que eu desapareça para que o Senhor cresça em mim. Eu preciso de ti, eu quero caminhar contigo rumo à estatura de filho varão. Forja em mim o caráter de Cristo, sabe? Me dê a mão e vamos juntos adentrar nesse rio do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Que isso seja realmente a nossa realidade, o nosso desejo, o anseio do nosso coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.